E agora a gente vai falar de outros assuntos que estão repercutindo também nessa sexta-feira. Vocês sabem que aqui no Papo a gente sempre traz um resumo do dia. Um dos assuntos que está repercutindo muito hoje é sobre a questão das invasões do MST. Né? Lá em Suzano, as fazendas de Suzano, da empresa de papel e celulose, a Suzano obteve uma nova liminar determinando a reintegração de posse de uma das fazendas que foram ocupadas pelo movimento dos sem terra no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia. Essa decisão ela foi proferida hoje, nessa sexta-feira, na propriedade que está localizada em Teixeira de Freitas. Além de Teixeira de Freitas, tem outras duas regiões também em que há a ocupação dos integrantes do movimento sem terra. A reportagem, inclusive, está no nosso site, a gente vai mostrar para vocês aí uma reportagem sobre esse assunto. O tempo que a gente pisca essa reportagem, eu quero começar com você, Vanessa, quero te ouvir um pouco sobre essa situação. Fale, Kenzo. Sobre essa situação, né, de Suzano. A gente sabe, isso é um assunto que foi discutido muito ao longo de toda a campanha, né? A gente viu isso. O ex-presidente Bolsonaro, na época candidato ali, falava bastante sobre essa situação da volta do comunismo, falava bastante dessa questão do MST que tem uma porta de entrada ali com o governo, uma porta, afinal de contas, há uma interlocução forte ali com o governo, e mesmo assim, mesmo tendo todos esses mecanismos, o movimento fazendo uma invasão como essa, logo no começo do governo Lula, né, Vanessa? Kenzo, eu concordo com o ministro Paulo Teixeira quando ele diz que o caminho para se resolver as coisas é através do diálogo. A gente tem, então, já essa imagem negativa do movimento sem terra. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele bateu muito nessa tecla durante a campanha, então, falando das invasões, que as invasões voltariam, que bastaria, então, o PT voltar ao poder para as invasões voltarem. A gente via Lula contemporizando ao longo da campanha, e a gente aí está com 3 meses, né? A gente entrando no 3º mês de governo, nós já temos, então, uma invasão do MST à Fazenda da Suzano. É mais uma pedra no sapato agora do PT, no começo do governo, mais uma pauta negativa que apaga as outras coisas positivas que o MST tem. Né? A gente tem o MST, ele é recordista em produção de alimento orgânico, então fica só reforçando essa imagem. Até assim, alguns criminalizam a imagem do MST justamente por conta dessas invasões. Mais uma vez, eu reitero, eu acho que, como diz o ministro Paulo Teixeira, é hora de sentar e conversar. Isso me mostra que na verdade, a impressão que me passa é que o PT não aprendeu com a campanha toda que foi feita para se criar esse clima antipetista. Não aprendeu. O MST é um braço da esquerda muito auxiliar ao PT. Há que se fazer uma autocrítica, né? A gente pegando especificamente a atuação do MST. Isso foi amplamente discutido, foi amplamente explorado pela extrema-direita durante todo o processo, né, de antipetismo. A atuação do MST foi utilizada para reforçar essa imagem criminosa, né, vamos colocar assim, criminosa do PT, e a gente não vê, então, a esquerda fazendo uma meia-culpa. Não, peraí, vamos agir de outra forma. E isso reforça na cabeça da direita o que Bolsonaro falou na campanha. Lula vai voltar e as invasões do MST, as fazendas vão voltar a ser invadidas. E é o que está acontecendo. E é exatamente o que está acontecendo. Então, a impressão que dá, de fato, é assim, a gente vai ter o mesmo tipo de governo que lá atrás serviu de munição para todo o movimento da extrema-direita de demonizar a esquerda. Eu acho que é um momento até o Lula chamar junto o Stedley e para uma conversa franca. Não vamos por aí. Sim.
né? Não vamos por aí, não vamos radicalizar. Né? A gente estava brincando aqui, né, antes, falando justamente sobre isso, e eu brinquei, mas a gente não come eucalipto, né? A gente brincando, falando da invasão. Mas invadir é crime. Então a gente tem que achar um meio termo para isso. Tem que ter uma convivência pacífica, um ponto pacífico entre os dois lados, para que a gente não corra o risco das pessoas usarem isso mais uma vez contra a esquerda, para demonizar a esquerda. Eu achei um passo errado, muito mal calculado. Não é momento de se ter atitudes extremas. A gente precisa de um momento de pacificação, a gente precisa, inclusive, de um momento de amadurecimento. Tiro no pé da esquerda, Kiss? Pois é, Kenzo, é um ponto que eu destaco aqui da fala da Vanessa, que eu achei que foi muito bem colocado, inclusive, Vanessa, que é justamente a questão da articulação do grupo, né? O próprio líder do movimento se posicionou falando que não fazia parte das ações amplas do MST, essas invasões aí às terras da Suzano. Então, parece que não há uma articulação interna entre eles das ações que vão ser realizadas. Porque eu acho que se eles têm um objetivo maior, um sonho maior de talvez conseguir a reforma agrária tão sonhada e talvez atuar nesse sentido, eles precisam agir de forma articulada. Então, parece que um grupo tem agido, tem invadido terras, outro grupo em outra vertente, e eles ganharam fôlego, principalmente agora, nesse momento em que o Lula é reeleito, está aí, reeleito não, eleito novamente, né? Ele está aí à frente, então eles sentiram aí um espaço aberto, uma janela aberta para começar, para voltar a atuar, e o pior, voltar a atuar de forma radical, invadindo terras produtivas que estavam produzindo ali eucalipto. Não há respeito nesse momento, principalmente para a produção, né? Há pessoas que trabalham ali, pais de família, trabalhadores, não houve respeito. Tem também outro trecho que eu quero destacar aqui, que eu acho que vale a pena a gente frisar, que eles estão reclamando, inclusive, eles se queixam em relação à lentidão do governo Lula nas questões agrárias. Então, talvez até o tiro no pé seja até na cabeça, né? Não seja só um tiro no pé, já que pode acontecer justamente isso, eles começarem a reclamar do próprio governo Lula e virar uma divisão interna, ao invés de virar algo alinhado e pautado aí numa ação comum em busca de um sonho, vire, na verdade, uma briga interna entre o PT e o próprio MST. Como se não tivesse tantos problemas para serem resolvidos, né? A gente está tendo uma crise, né, Júlia? Uma crise econômica que se avizinha aí, há uma preocupação muito grande, uma crise mundial econômica também, né, que o governo, como presidente, precisa lidar, né, articulações políticas que o governo precisa ter diante de um Congresso que ainda não tem uma base muito consolidada a favor do governo, né, e mais esse problema agora que é um conflito, na verdade, praticamente interno ali dentro do PT, né? Que o PT deveria resolver isso internamente, sem se chegar a um extremo como esse de invasões em terras produtivas no extremo sul da Bahia, né? Essa que eu acho que a gente... Oi. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, esse tipo de pauta, ela acende um alerta para o governo de uma questão que é muito urgente, que é sim a reforma agrária. A reforma agrária precisa ser feita, existe N pessoas que deram base ao PT que estão esperando isso. Por isso que está tendo um pouco dessa briga interna. Ou seja, o PT ele foi eleito com uma expectativa, gerou expectativa entre movimentos, e entre esses movimentos a gente tem o próprio MST. Então, eu acho que acende um alerta para que o PT também, se quiser manter essa governabilidade, observe como que vai se dar o diálogo. O PT ele se mostrou muito preocupado durante a campanha e no início do governo com o setor do agro. O agro é um setor que tem um diálogo muito sensível com o PT. E os petistas, eles, ao longo de todos esses últimos meses, eles procuraram construir essas pontes. O que acontece? Olhar apenas para o setor do agro e esquecer MST e outros movimentos que são base do PT pode gerar um problema que depois eles vão ter que resolver. Ou seja, você cria uma insatisfação. Então,
é uma linha muito tênue conseguir o diálogo entre esses dois mundos. E eu acho que é importante a gente observar aqui que a gente tem 2 ministérios. Antes a gente tinha o Ministério da Agricultura, que foi fracionado em Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ele ficou com Carlos Fávaro, que é um parlamentar que tem uma interlocução boa com o agro, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele está com Paulo Teixeira, que é petista, que tem uma interlocução boa com o MST. Então, eu acho que está faltando um ajuste fino no governo justamente para tentar apaziguar isso. E aí eu acho que foi, sim, louvável a atitude do ministro, que essa semana, como Vanessa destacou, que disse que, ok, eu vou lá, eu vou tentar resolver pelo diálogo. Então, é isso. Se o PT quer apaziguar isso, ele vai ter que aprender a dialogar e, diga-se, ele vai ter que aprender a dialogar com uma base que é uma base tradicional dele, que passou a campanha, já dá sinais de insatisfação. Marisa, quero te ouvir. Então, o que eu vejo é que, para além do MST, essa é a segunda base eleitoral de Lula que tem uma espécie de problema já assim logo no início do governo com o próprio Lula, porque além do MST agora, que já teve esse atrito até como a fala do ministro, a CUT também já reclamou publicamente de uma outra ação do governo, que foi o anúncio do salário mínimo, que para a CUT não foi o valor que eles gostariam, né? Que eles disseram que estavam negociando com o governo. Então, assim, a gente sabe que tanto o MST quanto a CUT são ali bases eleitorais de Lula. Se eles têm acesso ao governo, inclusive hoje à tarde o ministro Fernando Haddad se reuniu com representantes dessas duas entidades, por que eles não tentaram resolver esse problema internamente antes de causar, logo de cara, assim, no início do mandato, essa impressão ruim para o governo e para a esquerda, né, que fica aí. Obrigado, Marisa. Olha só, a gente vai seguir, então, falando de outros assuntos. O assunto está repercutindo muito aqui no nosso chat. O pessoal está falando bastante sobre isso, né? O Alex está falando assim que sempre foi assim nos governos petistas, se quiserem mudança, já teriam feito. O pessoal tem falado, tem algum destaque aí, Vanessa, que você viu? De alguém aí participando também? Então, linha tênue, a Adriana fala que a linha tênue, né, vai trabalhar na terra. Sim. E depois vai ser invadida. A gente tem que o PT criou tigre com carne crua, agora que o nicho cresceu, vai se mostrar ainda mais faminto, equação difícil de ser resolvida. É o que a gente está falando, a gente está fazendo uma crítica aqui, né, justamente à invasão do MST, que foi explorada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, que repetia várias vezes que assim que o PT assumisse, então, o governo, caso ganhasse, né, como ganhou, as invasões voltariam. Então, o que nós estamos falando aqui? Justamente é que é um baita de um tiro no pé do PT, né? E o pessoal está aqui, tá achando que não, que a gente está contemporizando. Não, a gente está aqui mostrando... Está criticando mesmo. Nós estamos criticando mesmo. Tem que evoluir. Tem um outro aqui que falou, no governo petista sempre foi assim, né? O correto, então, é que não seja mais assim, que não precisem acontecer invasões, que haja diálogo, que haja negociação, que Lula tome a iniciativa para pacificar o movimento sem terra. E que cumpra, pelo menos, o que prometeu na campanha. Exatamente, e que Lula cumpra o que prometeu na campanha, porque ele prometeu que não haveria, né? Sim, que o MST não invadiria isso, mais. É sobre isso que nós estamos falando aqui.